Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Marcos Camargo, que é presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Enfim, saiu tão esperado o concurso da Polícia Federal, né? Alegria de muitos, mas tristeza de alguns que esperavam, né? Aí as vagas para peritos. Mas antes de a gente começar a conversar sobre isso, Marcos, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. E quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade em participar, né, e promover esse bate-papo para a gente falar sobre a possibilidade de um novo concurso da Polícia Federal, mas para o cargo de perito. Bom, olá, eu agradeço novamente o convite para falar com vocês. Eu sou Marcos Camargo, sou farmacêutico bioquímico, formado na Universidade Federal do Paraná, e sou perito criminal federal desde 1999, né? Participei aí já de vários, trabalhei em vários setores já da Polícia Federal, tanto dentro da criminalística quanto fora da criminalística, né, em outras áreas da Polícia Federal, e desde 2017 eu sou o presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, onde permanecerei até final de 2022, quando termino o meu mandato. Já quero abrir um parênteses e convidar você que está nos assistindo para assistir aqui no canal do YouTube uma entrevista que eu gravei com o Marcos há cerca de uns 3 anos, né? Mas uma entrevista que permanece atemporal sobre a carreira dele de perito dentro da Polícia Federal. Mas entrando aqui na nossa conversa, Marcos, o edital foi publicado, tão esperado edital, né? E veio contemplando vagas para delegado, agente, escrivão e papiloscopista. Não foi dessa vez que veio vagas para perito. Por que você acredita que essa área, né, que é tão importante dentro da Polícia Federal, que a gente vai conversar mais um pouquinho, não foi contemplada? Olha, bom, em primeiro lugar, eu sempre tenho enfatizado isso, a PCF, ela é completamente favorável ao concurso da Polícia Federal. Existe uma necessidade de reposição dos quadros em todas as categorias que compõem a Polícia Federal. Então, nós somos, sim, favoráveis ao concurso, defendemos o concurso, mas lamentamos a ausência das vagas de peritos criminais, que são uma das carreiras que compõem os quadros da Polícia Federal e, como as demais, também possui uma carência de pessoal. A justificativa padrão para a ausência de peritos nesse certame é a ausência de códigos de vaga disponíveis para o cargo de perito criminal, né? Então, para quem não conhece ainda muito o direito administrativo, os cargos no serviço público, eles têm um código, né? Cada cargo tem um código. Então, eu ocupo um cargo e a minha vaga tem um código. Então, você precisa de disponibilidade desses códigos. Nós precisamos de cargos vagos, né? Literalmente, seria isso que a gente precisaria ter. A última reestruturação de cargos da Polícia Federal, ou seja, quando criaram novos cargos na Polícia Federal, novas vagas, melhor dizendo, né, nos cargos já existentes, houve uma criação em que já se gerou poucas vagas de peritos naquela época. E isso está cobrando preço agora, né? Naquela época foram previstos 400 cargos de perito e 400 cargos de delegados. Mas na hora de se fazer, na hora de se encaminhar o projeto de lei para que o Congresso criasse esses cargos, houve uma mudança de última hora e os 400 cargos de peritos criminais viraram 150. E os de delegados de 400 passaram para 650. Ou seja, houve um remanejamento de 250 vagas de peritos criminais federais para delegados de Polícia Federal. Essa diferença, esse déficit, hoje está nos fazendo falta, porque nós chegamos num teto. Praticamente todas as vagas de peritos estão ocupadas. E, por isso, não foi feito ou não houve a disponibilidade de vagas para peritos nesse certame. Essa é a justificativa óbvia, né? É isso que a administração vai sempre colocar. Olha, não tem vaga para peritos. O nosso questionamento não é em cima dessa regra. Nós, obviamente, defendemos o cumprimento da legislação. Não tem vaga, não tem vaga. O que a gente questiona são 2 pontos. Primeiro, achar normal ter um concurso de 1.500 vagas, né, o maior concurso, um dos maiores concursos de todos os tempos, no momento em que inauguramos o Centro Nacional de Difusão de Ciências Forenses, no Instituto Nacional de Criminalística, o maior centro da América Latina, no momento em que se discute valorização da ciência, o avanço da ciência em diversas áreas, inclusive para a solução de crimes, achar razoavelmente natural não ter vaga para perito num concurso da Polícia Federal, achar que, olha, infelizmente não tem vaga, então paciência. Então, isso é um ponto de crítica que nós fazemos.
E o segundo ponto são as tentativas para resolver o problema. Se o problema existe, a administração tem o dever de tentar resolvê-lo, e não simplesmente potencializar ou apenas destacar que há um problema. Sim, há um problema, todos sabem. O que a gente cobra são soluções para esse problema. E entre várias soluções, você poderia ter o remanejamento de vagas, poderia-se ter feito ações pretéritas, já que isso vem sendo cobrado desde 2008 e com mais intensidade agora em 2018, então houve tempo para tentar articular esse aumento do número de vagas e, infelizmente, isso não aconteceu. E aí chegamos nessa situação, em 2021, em que efetivamente se tem um edital, porque, obviamente, não há vagas disponíveis para peritos, acabou não sendo contemplada essa carreira. Só queria destacar aqui, né, que a carreira de perito, ela também é dividida em áreas, né? Um delegado, ele vai fazer o concurso, vai poder atuar em qualquer área ali, de acordo com o que for delegado, de acordo com a necessidade do órgão. Já o perito, ele faz um concurso específico para uma área e acaba tendo uma divisão dentro do cargo, né? Se eu não me engano, estava vendo aqui, são 19 áreas, é isso? Isso até foi um ponto interessante que você tocou, porque essa é uma das particularidades da perícia criminal, né? Não só no âmbito federal, mas da perícia criminal, inclusive, dos estados. Na Polícia Federal, no âmbito da União, são 19 áreas de atuação. Então, se nós pegarmos as graduações que compõem essas áreas, a gente deve ter algo em torno de 35 cursos de graduação que são aceitos para a perícia criminal federal. Longe de achar que são só essas 35 graduações as ideais. Nós defendemos, inclusive, que outras graduações entrem. Museologia, fonoaudiologia, enfim, letras, existem outras, eu falei de algumas aqui, enfermagem, enfim, existem outras graduações que hoje não fazem parte das áreas de ingresso da Polícia Federal, mas que nós entendemos que deveriam fazer. Tá? Não quis fazer nenhum rol exaustivo aqui, citei apenas algumas. Mas isso é uma questão muito interessante, porque quando nós falamos que precisamos de 100 peritos, por exemplo, ou 200 peritos, ou 50 peritos, nós temos que entender que não são 50 profissionais que vão trabalhar na mesma área, né? A gente acaba tendo que pegar esse número e dividir, muitas vezes, por 19 áreas. Então, você acaba tendo uma redução ainda maior daquele número. Então, 200 vagas não são tantas vagas assim se você for colocar de forma efetiva, porque você vai ter que dividir em informática, vai ter que dividir em contabilidade, vai ter que dividir nas áreas de laboratório, na parte de DNA. Então, isso acaba fragmentando mais ainda, e isso acaba, muitas vezes, não sanando todo o déficit de atendimento que se tem em função de um número reduzido nos recursos humanos, né? E, Marcos, o edital foi lançado e trazendo, né, um cronograma muito apertado, com provas já com possibilidade de acontecer, né, em março. Eu digo possibilidade porque está todo mundo ansioso devido à pandemia, né, como vai ficar a aplicação das provas. A gente está vendo várias discussões, provas do Sebrasp, né, que foram aí canceladas em cima da hora devido a decisões judiciais, então coisas que vão muito além da vontade do órgão, da vontade da banca. Eu vejo que dentro da área policial estão se comparando, né, a área policial com a área de saúde, por exemplo. Então, que há necessidade de concursos para a área da saúde, tanto quanto para a área policial, durante a pandemia, porque são profissionais que podem ajudar na atuação, né, na questão da pandemia também. Então, é uma discussão ainda que ainda precisa se falar mais sobre a questão da aplicação das provas, mas você acredita que mesmo com esse conteúdo, com esse cronograma, muito apertado, com inscrições já iniciando no dia 22 de janeiro, né, terminando no início de fevereiro, dia 9 de fevereiro, há possibilidade de remanejamento das vagas para inclusão de vagas para perito? Olha, considerando que isso é um pleito que a gente vem tendo junto à administração geral já há algum tempo, né? Não foi de ontem, nem é de hoje que a gente tem pleiteado esse remanejamento, ou colocado pelo menos o remanejamento como uma possibilidade, e se até o momento isso não foi levado a efeito, infelizmente a gente acredita ou tende a acreditar que é muito pouco provável que ocorra uma retificação desse edital a ponto de haver inclusões de vagas de peritos. Óbvio que nós vamos continuar lutando, vamos continuar brigando, vamos continuar com a nossa hashtag Peritos no Concurso PF,
enfim, a gente vai continuar fazendo as pressões que precisam ser feitas e que são legítimas nessa questão. Mas eu acho que a alteração deste concurso, diante do fato de ter havido tempo para se fazer isso previamente e não foi feito, acho pouco provável. Acho que seria mais, daria para se acreditar um pouco mais na publicação de um novo edital, né, de um edital adicional, não uma retificação desse, mas um edital adicional, aí sim, contemplando especificamente vagas de perito. Isso eu acho que pode ser mais viável, né? Ambas as situações vão exigir muito esforço, muito empenho da entidade, muita conversa com a administração, muito empenho dos nossos telespectadores aí, ouvintes, das pessoas que querem fazer o concurso. É preciso esse engajamento também, mas assim, acho que seria mais viável realmente um novo edital, um edital adicional. Marcos, por tudo que você comentou até agora, né, o que eu entendi é que há um déficit real, né, na execução do trabalho, na dificuldade de ter profissionais para um trabalho de excelência, mas em números esse déficit não existe porque todos os cargos foram contemplados no último concurso e foram ocupados, né? Então, a gente tem uma diferença aí entre a prática, o que é na prática e o que é na teoria. Então, para que aconteça um novo concurso, é necessário a criação de vagas, e sim, como que é esse processo de criação, e existe a possibilidade dessa criação devido ao período de pandemia, ajustes fiscais, né? Porque se você repor vagas é uma coisa, você vai tirar alguém que já estava ali, alguém vai sair, você vai colocar alguém no lugar. Criar vagas, né, é algo que vai impactar no orçamento também. Então, como que seria essa possibilidade, né, de um novo concurso, ou de incremento de vagas, da criação de vagas, principalmente nessa fase que a gente está, né, de questões de redução fiscal? Então, Thaís, esse é o ponto, talvez, principal dessa questão, né? O fato é que hoje nós temos um quantitativo de códigos de vaga que estão praticamente todos ocupados, né? Como é que esses códigos de vagas são liberados? Aqueles que já existem, né? Ou porque não foram ocupados ainda, por exemplo, não é o caso da Perícia Criminal Federal, todos estão ocupados ou foram ocupados em algum momento, ou por questões de exoneração, né? Então, a pessoa resolveu pedir demissão, vamos dizer assim, do cargo de perito por alguma razão, ou porque houve uma vacância, ou porque houve uma aposentadoria, e aí você vai abrindo vagas para novos concursos, para novos profissionais ingressarem nesses quadros. Nós chegamos já, como eu disse em uma pergunta anterior, num limite, nós já estamos no teto, né? Então, a gente já não tem, digamos assim, códigos de vaga disponíveis a ponto de se ter a possibilidade de fazer um concurso. Então, isso mostra que a gente chegou na nossa capacidade máxima em termos de lotação, mas com uma situação que não está condizente com a demanda que a gente vai receber. Atualmente, nós já temos em torno de 9.000 pendências, né, que são solicitações que estão aguardando exame, né, e que devem, então, muitas vezes aumentar em função dessa chegada de novos policiais, que é importante para o órgão, mas que vai, obviamente, também gerar um gargalo dentro da perícia criminal. Então, a expectativa, até porque também houve avanço da tecnologia, se a gente pegar 10 anos atrás, a gente não falava tanto de DNA. Hoje você tem uma ferramenta de genética forense muito mais desenvolvida, que demanda muito mais gente. Então, talvez há 10 anos atrás você não pensasse em tantos peritos para DNA. Hoje nós precisamos de DNA. Então, as nossas demandas, elas variam também em função do quantitativo do órgão. O órgão vai se capacitando, vai colocando mais policiais, vai tendo mais demanda para perícia e também do avanço da tecnologia. Então, nós hoje, com esses códigos de vagas que nós temos, a situação já fica bastante complicada. Então, não adianta a gente só esperar colegas se aposentarem. A gente precisa criar novas vagas. Então, essa criação de vagas, ou de código de vagas que nós precisamos hoje, então, ela depende de uma proposta que venha do Executivo, né? Então, já tem hoje, existe uma proposta dessas, né? Uma proposta de medida provisória que saiu do Ministério da Justiça e foi para o Ministério da Economia pedindo a criação de 200 novos cargos.
Isso, na verdade, começou de um pleito que a PCF levou ao então diretor-geral da Polícia Federal da época, o Rogério Galouro, né? E esse processo se iniciou em 2018, mas foi um processo muito lento, muito demorado. E aí, infelizmente, deu tempo de vir a Lei Complementar 173, que foi sancionada posteriormente, e que trouxe uma série de vedações, inclusive a de criação de novos cargos públicos, até dezembro de 2021, né? Ou seja, até o final desse ano. Então, evidentemente, era de se esperar que o Ministério da Economia vetasse essa proposta. Então, ela existe, mas se não houver uma construção política muito grande, é muito difícil disso prosperar. Muito provavelmente não vai prosperar justamente por conta dessa Lei Complementar 173. E qual é o outro grande risco que se tem? A PEC emergencial que está sendo discutida no Congresso Nacional, ela traz, nesse bojo de ajustes fiscais, ela também traz alguns dispositivos que vão prorrogar esse período de vedação para dezembro de 2022. Então, se a PEC emergencial for promulgada, né, essa vedação, que foi onde esbarrou a criação dessas 200 vagas, ela vai se prolongar até final de 2022, ou seja, a gente teria perspectiva somente para 2023, se até lá as coisas melhorarem e, obviamente, não houver uma continuidade dessas vedações. Então, infelizmente, essa é a atuação, digamos assim, efetiva e correta para a criação de vagas, mas existe esse problema da Lei Complementar 173 e que precisaria de muito trabalho político para conseguir superar esse obstáculo. Isso, infelizmente, foi uma lentidão no encaminhamento da proposta, no tratamento da proposta. Demorou-se tanto que deu tempo de ter uma lei complementar que acabasse trazendo essas vedações, né? Infelizmente. Então, você pensando num possível concurso, né, em 2021, em 2022, a depender, né, da prorrogação dessas medidas, seria um concurso com poucas vagas apenas para completar o quadro, as vagas que vierem de aposentados, né? A gente quer que não, mas de mortes, de vacâncias, né? Seria um concurso com poucas vagas, então, até que se de fato crie essas novas vagas, e pensando nisso, qual a área que você acredita que mais tem necessidade hoje de mais peritos? Bom, Thaís, primeiro, só para até complementar, é exatamente isso que você colocou. O que a gente vai buscar é que, pelo menos esse ano de 2021, a gente consiga um concurso para, pelo menos, então, que complete 100% o nosso quadro, mas eu não acredito que seja um concurso que nós tenhamos muitas vagas disponíveis. Se houver esse concurso, é um concurso para 50 vagas, acho que não mais do que isso, se chegar nisso, e continuar brigando para que a gente consiga a aprovação desses códigos de vaga, nem que seja para, pelo menos, deixá-los aprovados, para que, quando ocorra a liberação, a gente já possa imediatamente fazer um novo concurso. Essa é uma das brigas que nós temos. Em termos de áreas, eu vou falar aqui o chavão, mas, obviamente, que todas as áreas têm uma sua carência, a sua demanda. Isso porque a perícia criminal hoje ela é multidisciplinar. Então, quando você fala de uma atuação pericial, muitas vezes são várias as áreas envolvidas. Vou pegar um caso exemplar aqui, por exemplo, pegar casos de crimes financeiros, por exemplo, da Lava Jato. Num passado mais distante, você era muito mais compartimentado. Então, se é crime financeiro, eu só preciso de economista e contador. Se é crime cibernético, eu só preciso de pessoas da área de TI. Se é uma área de laboratório, só um farmacêutico, um químico, vamos generalizar dessa maneira. Hoje não é mais assim, hoje está muito integradas as atuações. Então, numa Lava Jato, por exemplo, você tem a parte financeira, com economistas e contadores, mas você não tem como dissociar isso da área de tecnologia da informação, por conta dos sistemas. E você também não dissocia isso, dependendo do modus operandi, por exemplo, do pessoal da engenharia, se você estiver pensando em superfaturamento de obra pública. Então, você tem que juntar o pessoal da engenharia. E se você pensa em lavagem de dinheiro com obra de arte, você vai envolver também o pessoal da área de química, para fazer, por exemplo, uma série de análises. Mas você pode envolver também o pessoal da geologia, uma série de ações aí de isótopos forenses e tudo mais. Então, está muito integrado.
Então, todas as áreas acabam sendo demandadas. Evidentemente que a gente tem uma demanda muito intensa nas áreas de contabilidade, nas áreas de informática, nas áreas de engenharia, nas áreas de laboratório, então, química, farmácia, mas, de maneira geral, todas as áreas são necessárias. A área de audiovisual, por exemplo, né? Então, a gente precisa cada vez mais de peritos nessas áreas de comparação facial, né? De identificação de locutor, enfim. Então, todas as áreas têm as suas demandas, mas a gente tem tido, neste momento da história, uma demanda maior nas áreas de contabilidade e tecnologia da informação. Marcos, eu imagino que as pessoas que estão assistindo essa entrevista são pessoas interessadas, que já conhecem um pouco a área de perícia, né? Mas eu aqui falando como leiga, como uma pessoa que está de fora, né? Eu vejo que os crimes de colarinho branco são os crimes que estão tendo mais visibilidade, né? Se falado aí em questão da Polícia Federal, e a gente vê muita questão da delação premiada, né? Que é uma prova testemunhal. E como leigo, olhando de fora, né? A prova testemunhal tem o seu valor, sim, mas se não vier acompanhada de uma prova material, né, eu acredito que isso possa ter questionamentos, né, que a prova material é algo difícil de se questionar, e eu acredito que essa prova material venha principalmente com o trabalho da perícia. Eu estou enganada? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a importância, né, do trabalho da perícia, até por se lutar tanto por mais peritos dentro da Polícia Federal. Não, você está certíssima. Inclusive, quem também vai nessa mesma linha é o próprio Código de Processo Penal, né? O artigo 158 e 159 do Código de Processo Penal define que todo crime deixa um vestígio, é obrigatório o exame de corpo de delito realizado pelos peritos oficiais, né? Então, assim, o próprio ordenamento jurídico que nós temos no Brasil, ele obriga a realização de um exame pericial nos crimes que deixam vestígios. E a ausência desse exame pericial, inclusive, de acordo com o artigo 564 do CPP, torna o processo passível de nulidade. E por que esse radicalismo, né? Nossa, se não tiver perícia, o processo será nulo. Porque a perícia ela tem, por natureza, usar o conhecimento científico para a análise desses vestígios. Então, a nossa subordinação, a subordinação do perito criminal, está unicamente à ciência. Nós não somos subordinados ao condutor da investigação, nós não somos subordinados ao Ministério Público ou à Defensoria Pública, nós somos independentes no ponto de vista de atividade pericial, porque a gente se subordina à ciência. Por isso que nós temos a obrigação, inclusive também pelo Código de Processo Penal, já que se aplicam aos peritos as mesmas suspeições naquilo que couber que se aplicam aos juízes, a gente tem um trabalho imparcial, independente, equidistante das partes, em busca da verdade dos fatos. Então, o trabalho pericial ele serve tanto para, eventualmente, condenar uma pessoa, mas também, e sobretudo, para inocentar uma pessoa. Então, a gente busca, com a ciência, fornecer subsídios para que você tenha um julgamento justo do processo penal. Então, a perícia é uma garantia de um direito fundamental assentado na Constituição, que é o direito à prova. Então, por isso, da importância da carreira, da importância da profissão e da importância das provas científicas no processo. A delação premiada ela veio para ficar, ela é uma ferramenta importante, é uma ferramenta que trouxe benefícios, ninguém é contra a delação premiada, ninguém é contra acordos de leniência, muito pelo contrário, mas eles precisam, né, ser sustentados, na verdade, isso precisa ser também trabalhado à vista de uma prova científica. A delação premiada, um acordo de leniência, fornece subsídios para que você tenha depois um trabalho pericial que vai comprovar ou não se aquilo que foi falado é correto ou não, enfim, se está certo ou não está certo, se foi verdade ou não foi verdade, inclusive abrir outras linhas, eventualmente outras linhas de investigação. Então, é preciso, uma coisa não vai, a colaboração premiada não pode substituir a necessidade da realização dos exames periciais, né? Até porque o ser humano mente, infelizmente, e um ser humano, né, que fez coisas que vão aí, né, de encontro
a lei, né, que vão contra a lei. Então, realmente, para se saber se o que está sendo falado é verdade, se não é algo de vingança, precisa de provas materiais, sim, e sem dúvida nenhuma, a perícia vem aí para poder complementar isso, e como você disse, tão importante como mostrar que alguém é culpado, né, logo a gente pensa, a gente vê matérias na televisão condenando pessoas, né, a mídia condenando, nós que estamos assistindo condenando, né, mas muitas vezes pode estar errado, pode ter provas que vão mostrar que não foi bem aquilo, e deixar, né, uma pessoa que cometeu o crime solta e a que deveria estar presa de fato junto com a sociedade por causa de erros, isso seja na perícia, né, seja ela de nível federal ou de nível estadual, todas têm a sua importância. E, Marcos, para a gente já ir caminhando para o final dessa entrevista, uma dúvida que ficou, quando você falou sobre a criação de novas vagas, já tem uma estimativa, números, né, do que seria ideal, do que foi solicitado, de quantas vagas a Perícia Federal deveria ter para poder continuar executando um trabalho de excelência dentro do país? Olha, hoje, em termos de solicitação formal, o que existe hoje é uma solicitação de 200 vagas, né? Criação de 200 novas vagas. Isso não quer dizer que são 200 contadores, 200 de informática, são 200 vagas para serem divididas nessas 19 áreas. Caberá à diretoria técnico-científica fazer essa divisão quando elas forem, digamos assim, criadas e um concurso vier a ser autorizado. Agora, se nós considerarmos a atual situação de dependências que nós temos, se nós considerarmos esse novo aporte de profissionais para a Polícia Federal, muito importante, gosto sempre de frisar isso. Se nós considerarmos também os avanços tecnológicos, nós estamos agora, por exemplo, desenvolvendo muitas tecnologias na área de meio ambiente, com a parte de isótopos forenses, tudo isso demanda novos profissionais, demanda energia em pesquisa também, porque a perícia criminal também faz pesquisa, né? Então, a gente tem diversas atividades. Nós também temos colegas peritos criminais que estão em diversas áreas da administração, contribuindo com a administração, né? Levando conhecimento de ciências forenses para a administração. Então, o perito ele não faz só o laudo pericial, tem uma série de outras atividades. Então, considerando tudo isso, hoje, um número que seria ideal, até para manter uma relação delegado-perito que a gente vinha construindo de mais ou menos 1,58, ou seja, menos de 2 delegados para cada perito, para a gente manter esse número, considerando esses fatores, o ideal mesmo seria a gente ter pelo menos umas 500 novas vagas. Acho que esse seria o número que hoje, na realidade que nós temos hoje, seria interessante. Mas a proposta que tem são de 200 vagas, diante dos cenários, já seria emergencialmente algo bastante razoável, né? Mas, assim, numa estruturação mais bem definida, 500 vagas. Se falando em 200 e 500, esse número solto parece muita coisa, né? Mas como você mesmo disse, seriam divididos aí, né? Poderiam ser divididos em até 19 áreas, e lembrando também que estamos falando de um cargo federal, então 200 vagas para ser dividido em 19 áreas espalhadas Brasil inteiro, né? A gente não está falando de um concurso aqui de nível estadual, mas sim de nível federal. Então, Marcos, sem dúvida nenhuma, foi muito esclarecedor. Eu acho que para muitos, né, não tinham esse conhecimento do porquê não ter vindo o concurso, não ter sido contemplado o cargo de perito. Tenho certeza que agora ficou bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, né, que há a possibilidade, por agora, mas com menos vagas, para simplesmente completar o quadro, e que se for um concurso maior, depende dessa aprovação dos cargos, que depende da situação fiscal do país também, para que seja aprovado. E antes da gente finalizar, você gostaria de deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo e desejam em breve se tornar peritos da Polícia Federal? Claro, primeiro agradeço, Thaís, você, Estratégia, por terem feito o convite, né? Sempre estamos à disposição e é sempre muito legal poder conversar e passar um pouco de informação da perícia criminal. Acho que é muito importante que as pessoas conheçam a atividade do perito e, obviamente, para os nossos aí futuros colegas que estão nos assistindo, né, que continuem se dedicando aí aos estudos, né? Hoje a gente tem muita informação sobre perícia, né? Podem consultar nossas redes ali no @Perícia Federal também, que a gente passa bastante informação legal sobre perícia. E dizer que é importante esse engajamento de todos para que nós também possamos juntos sensibilizar, né, as autoridades, a administração da Polícia Federal a buscar, né, mais vagas para peritos,
né? Se não nesse concurso agora, mas a gente conseguir alguma coisa mais emergencial e também ter força aí para a gente aprovar essa legislação nova com mais vagas para peritos. Por isso, quem puder aí colaborar com a gente na hashtag peritos no concurso PF, é sempre importante, porque isso ajuda a sensibilizar aí os tomadores de decisão. Marcos, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Já fica o convite, né, para vendo previsão de um novo concurso, a gente regravar uma entrevista para falar sobre a carreira, mas para você que está nos assistindo, se já quiser conferir, está disponível no nosso canal do YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição para ficar mais fácil de você conferir. Foi uma entrevista gravada há 3 anos atrás, mas continua atemporal, né, falando aí sobre a carreira. Então, Marcos, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade para fazer essa entrevista. Eu que agradeço, obrigado e estamos à disposição. Obrigada. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir mais informações sobre o concurso da Polícia Federal, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Grande abraço e até a próxima. Tchau.